Bem-vindos, irmãos e irmãs, bem-vindos. Vamos hoje ver a origem, os autores dos livros do Antigo Testamento, depois dos 5 primeiros livros que vimos a vez passada. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie e nos abra para receber esses ensinamentos. Amém. Então, depois do livro da lei de Moisés, temos os livros históricos, então, da história, depois de Moisés, começando com um colaborador muito próximo de Moisés, Josué. Temos o livro de Josué. Esse livro conta a entrada do povo de Deus na terra de Canaã e sua conquista. Certamente foi escrito por pessoas que acompanhavam Josué, ou, e pelo menos algumas partes, por Josué mesmo. Depois que Josué falou a todo o povo, lemos no seu livro, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Assim ele dava continuidade aos escritos de Moisés. Mas não fica claro se é Josué que escreveu o conjunto de seu livro. Talvez o fez, já que ele viu o exemplo de Moisés, que escreveu. Agora, a secar a datação do seu livro, temos uma boa indicação no livro. Lembram que Rahab tinha acolhido alguns espiões israelitas e os deixou depois sair da cidade sem que sejam vistos. Então, Deus quis proteger Rahab, e os israelitas tinham prometido a Rahab que protegeriam ela e sua família quando iam conquistar a cidade deles. E o que aconteceu? E por isso no livro temos esta frase: Rahab continuou habitando no meio de Israel até hoje. Então, devia ser vários anos depois. Não pouco tempo, nem muito tempo depois. Então, podemos deduzir que esse livro foi terminado algumas dezenas de anos depois dos eventos descritos no livro de Josué. Vamos ao livro seguinte, que é o livro dos Juízes. Deixa eu ver se temos aqui umas imagens para mostrar a vocês. Assim. Vamos lá. Se livros do Antigo Testamento, temos primeiro os que vimos a vez passada. Bem. E então, hoje estamos aqui com os livros históricos, começando com o livro de Josué. Então, historiadores, sim, mas uma parte do livro escrito por Josué mesmo. Agora, o livro dos Juízes. Deixa-me colocar em tela grande. Isso. Então, o livro dos Juízes conta a história de Israel, desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Quem escreveu o livro de Juízes? Não sabemos. Como cobre um período bastante longo, devem ser diferentes pessoas atentas à história do povo e de seus juízes, que são líderes que Deus suscitava para libertar o povo dos que o dominaram em várias ocasiões. Como aqui temos duas imagens de Sansão. Passamos ao livro seguinte, que é o livro de Ruth. Certamente Ruth contou sua história a alguém. E este a escreveu. Ruth é uma antepassada do
do rei Davi. Não lembro agora se avô ou bisavô. Agora, o primeiro e segundo livro de Samuel. Esses livros falam do profeta Samuel e os reis Saul e Davi. O profeta Samuel agiu na época dos eventos relatados no primeiro desses livros. E o profeta Natã no segundo livro. Não é impossível que Samuel tenha escrito algo do primeiro livro, mas não sabemos. O conjunto certamente foi escrito por historiadores desses tempos, que não conhecemos. O primeiro e segundo livro dos reis, esses dois livros apresentam o reinado de Salomão e dos reis seguintes até a queda de Jerusalém. Intervêm os profetas Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias. Como cobrem um período amplo, só podem ser vários autores que contribuíram e seus escritos foram reunidos nesses livros. Nessas épocas existiam outros livros com relatos com mais detalhes e provavelmente o autor ou os autores desses livros levaram em conta esses livros que já existiam e que mencionam nos seus livros. O primeiro e segundo livro de Crônicas, esses livros retomam a história desde Adão, pelo menos com genealogias, até o exílio à Babilônia, com mais ênfase sobre os reinos de Davi, de Salomão e dos reis seguintes. Desconhecemos os historiadores que escreveram esses dois livros. Passamos agora a alguns livros escritos depois do exílio, eventos também depois, claro. O livro de Esdras. O livro fala da volta dos exilados que começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e de uma reforma religiosa. E provavelmente Esdras mesmo que escreveu esse livro. Ele era escriba e sacerdote. O livro de Neemias. Esse livro apresenta principalmente a reconstrução das muralhas de Jerusalém e o povo que escutou a leitura da lei durante vários dias. Uma parte desse livro foi escrito por Neemias mesmo, já que fala em primeira pessoa, especialmente nos 7 primeiros capítulos, mas também no capítulo 12 e 13. Outras partes podem ser de outro autor, pois falam de Neemias em terceira pessoa. Passamos agora a 3 livros que têm não tanto o interesse na história do povo de Israel, sino em ensinar algo para nós. O livro de Tobias. Tobit e Tobias, seu filho, puseram por escrito o que lhes aconteceu durante o exílio. No começo do livro, Tobit escreveu em primeira pessoa. Isso até sua súplica a Deus no capítulo 3. Depois pode ser Tobit mesmo ou seu filho Tobias que continua o relato. Mas as últimas frases acerca da morte de Tobias não podem ser dele, claro. O livro de Judite. Judite salvou seu povo de seus inimigos que cercavam sua cidade, matando seu chefe. Deve ser ela que contou como isso aconteceu, aquele que escreveu esse relato. O livro de Esther. Judia escolhida por rainha pelo rei de Babilônia, ela intercedeu diante do rei pelo povo de Israel exilado, para salvá-lo do extermínio que tinha planejado a maior autoridade depois do rei. E assim o povo foi preservado com esta intervenção corajosa da rainha Esther.
Mardoqueo era tio de Esther. O livro diz, Mardoqueo pôs por escrito todos esses eventos. Então, ele é o autor. No final do livro, ele fala em primeira pessoa. Algumas partes foram traduzidas ao grego, especialmente documentos, orações, e não temos esses textos no texto original, que foram provavelmente em aramaico ou hebraico, sim, hebraico. Agora passamos aos dois últimos livros históricos, os dois livros dos Macabeus. Esses livros contam como reagiram os judeus aos invasores gregos, que impunham sua cultura e cultos pagãos aos israelitas, no segundo século antes de Cristo. Aconteceram guerras para resistir. E, em muitos casos foram guerras com sucesso dos judeus. Eles reconsagraram o templo que tinha sido profanado, ¿verdad?, pelos invasores. Os autores desses livros ficaram desconhecidos. Foram escritos em grego. Assim temos uma breve apresentação dos autores, quando podemos conhecê-los, dos livros históricos. Alguma pergunta de vocês sobre os livros históricos? Padre José Maria, por gentileza, o senhor poderia retomar sobre o livro de Tobias? Sim. Sim, irmão. Alguma pergunta sobre esse livro? Eu não entendi direito, né? Tobias era o filho, né? O pai era Toribe, é isso? Tobite, que termina com a letra Sim. T. Sim. Ah, Então, como a maior parte da história é de Tobias mesmo, ou ele escreveu, ou por isso é que ele contou a seu pai mesmo escreveu, o que é provável também. Uhum. Passamos, então, aos livros sapienciais, né? Porque a maioria deles são livros que contêm sabedoria, que são livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Sirácida. Tomamos o primeiro. O livro de Jó. Esse livro conta as provações de Jó, como sabem, e também como reagiram seus companheiros, e como Deus restaurou no final sua saúde, seus animais, e lhe deu outros filhos e filhas, porque os tinha perdido durante sua provação. Seu autor é desconhecido. Talvez Jó escreveu sua história ou a contou a alguém que escreveu. Autores das escrituras e da igreja é alguém histórico, já que Tiago ou São Judas Tadeu, desculpe, não lembro, que menciona a paciência de Jó. Então, se fosse uma história inventada, não teria muito valor nem peso a paciência de Jó, mas como realmente existiu, pois sua paciência é exemplo para nós. Pode ser que o livro foi aumentado depois, certas pessoas pensam nisso, especialmente nos diálogos de seus companheiros. Elementos da história permitem situá-la mais ou menos na época de Abraão. Por exemplo, os imensos rebanhos que ele tinha, pois mostra que não tinha tantos habitantes nessa época, nessa região. Agora passamos ao livro dos Salmos. Na Bíblia, antes de muitos salmos, está escrito quem é o autor do salmo, de cada salmo. 73 indicam Davi como autor, o rei Davi. No segundo livro de Samuel, Davi disse, oráculo de Davi, do ungido de Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim. Sua palavra está na minha língua. Isso está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23.
Então, menciona que ele é o cantor dos salmos de Israel. Preparou muitos salmos, os rezava e sabia que ia poder servir para outras pessoas, inclusive na liturgia no templo que ia ser construído. 12 salmos foram escritos por Asaf, 11 pelos filhos de Coré, que eram levitas, 2 por Salomão y algunos por otros autores, a veces desconocidos. Algunos pocos salmos fueron escritos durante el exilio o inclusive después de él. O livro dos Provérbios é um livro que contém provérbios de sabedoria, segundo as indicações que estão nesse livro. A grande maioria desses provérbios são de Salomão. Para darles uma ideia, dos 31 capítulos desse livro, 5 são de outros sábios. Então, a grande maioria são de Salomão. Agora, o livro de Eclesiastes. Tem aí uma palavra desse livro. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento de sabedoria é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O que o dinheiro não é capaz de realmente fazer. Então, o livro do Eclesiastes, que autor tem? Pois, o autor se apresenta como o homem da Assembleia, Coelete em hebraico. Ele diz que é filho de Davi, rei em Jerusalém, e depois que é rei de Israel em Jerusalém. Isso aponta a Salomão como autor desse livro. Porque quando diz rei de Israel em Jerusalém, pode ser só Salomão, porque os descendentes, ou um descendente de Salomão, e os demais depois, se foram reis, mas foram reis em Judá. Então, em Jerusalém, mas reis, então, da tribo de Judá. As demais tribos de Israel tinham outro rei que não estava em Jerusalém. Por isso, podemos concluir, sem dificuldade, que pode ser só Salomão, filho de Davi. Porque dizia que refletia sobre os outros reis depois de Salomão, porque a vezes filho significa descendente. O final do livro diz que o autor escreveu muitos provérbios. É interessante. E a Bíblia só apresenta Salomão como autor de muitos provérbios. Pode ser que essa obra foi retocada mais tarde. Tá bom? Então, vamos passar ao livro seguinte. O Cântico dos Cânticos. No princípio do livro está escrito o Cântico dos Cânticos de Salomão. O rei Salomão é mencionado várias vezes nesse livro, no conjunto 6 vezes. Um pequeno livro muito lindo, que fala do amor entre um homem e uma mulher. O primeiro livro dos reis diz assim: Salomão pronunciou 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 5.000. Uau! O Cântico dos Cânticos é certamente o melhor cântico que Salomão compôs, e que a divina providência permitiu que tenhamos. Notemos os demais cânticos que ele escreveu. O livro da sabedoria. Aqui no slide temos essa imagem, essa frase. A ela, então, a sabedoria, não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia. Como importantíssimo a sabedoria. Aí vemos, então, a comparação com a areia, o ouro mais bem como a areia, que está deixando cair essa criança. O livro da sabedoria foi escrito em grego por um judeu vivendo no Egito, no tempo do Império Helênico.
como segundo século antes do Senhor. Segundo, pode ser também que seja escrito, que foi escrito no primeiro século antes de Cristo. E ele cita livros hebraicos da Bíblia traduzidos ao grego. Porque se tinha estendido muito a cultura grega. E muitos judeus viviam assim em países de cultura, de língua grega. Quando fala o rei, se trata de Salomão, mas o nome não aparece, o autor o faz com a luz do Espírito Santo, que o preserva de todo erro. Então, Deus se lhe permitiu escrever coisas verdadeiras sobre o que esse rei tinha dito, não necessariamente exatamente suas palavras, mas pelo menos guardando o mesmo significado. Lembram que tínhamos visto uma coisa semelhante sobre os evangelhos. Claro, os evangelhos devem ter uma perfeição ainda maior em quanto à fidelidade das palavras. Bom, aí, opinião pessoal. Mas é provável que seja assim. Vamos ao livro seguinte, o livro do Eclesiástico, que também se chama o livro do Sirácida, que contém uma sabedoria ainda maior do que no livro dos Provérbios. Temos aqui uma frase desse livro: perdoa a injustiça cometida por tu próximo, assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. É bonito isso, não é? O autor do livro do Sirácida é Jesus, filho de Sirá, de Eleazar, de Jerusalém. Em grego, o livro é chamado Sabedoria de Jesus, filho de Sirá, como lemos no final desse livro. Por isso chamamos livro do Sirácida. Esse livro é também chamado livro do Eclesiástico, porque vem do latim liber ecclesiasticus, isto é, livro da igreja, já que era frequentemente usado pela igreja, especialmente na preparação ao batismo dos catecúmenos. Foi escrito no início do segundo século antes de Cristo em hebraico e traduzido depois ao grego. É o livro em grego que é reconhecido pela igreja como plenamente inspirado pelo Espírito Santo. Este livro, do Sirácida, fala da sabedoria em muitos aspectos da vida. Bem, alguma pergunta sobre esses livros sapienciais? Tá bom? Vamos seguir, então, com a última série de livros, que são os livros proféticos. Então, aqui estão todos esses nomes dos livros proféticos. Vamos ver um por um. Primeiro, o livro de Isaías. O livro de Isaías começa assim. O profeta teve visões e recebeu mensagens de Deus. Ele se escreveu nesse livro no tempo de Osias, Joatão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Isso está no primeiro versículo desse livro. Então, o tempo desses reis, então, um período extenso, do ano 787 até 687 antes de Cristo. Então, um período bem longo, não significa que ele fez profecias durante tantos anos, mas pelo menos depois do início do primeiro rei, do reino do primeiro rei, e antes do fim do reinado do último rei. O livro de Sirácida fala de Isaías, dizendo assim: com o poder do Espírito, ele viu o fim dos tempos e consolou os que choravam a causa de Sião.
Ele pré-anunciou o futuro até a eternidade e as coisas ocultas antes que acontecessem. Então, no capítulo 48 do livro de Sirácida. Essa frase das Santas Escrituras ajuda a entender como Isaías profetizou coisas muito no futuro e a reconhecer que essas profecias são dele. Os capítulos de 1 a 39 mencionam várias vezes Isaías, como mais de 15 vezes. Já não é mencionado nos capítulos seguintes, que são os capítulos 40 a 65. Mas, 65 ou exatamente 66. Mas, várias passagens do Novo Testamento dizem, falou o profeta Isaías. Aqui tenho as referências de várias passagens, como 7, por exemplo, o primeiro de Mateus 3:3. E logo depois de dizer falou o profeta Isaías, citam algumas palavras que se encontram nos capítulos 40 a 65 do livro de Isaías. Então, segundo os autores do Novo Testamento, são profecias que vêm de Deus através de Isaías e não de outras pessoas. Já que certos exegetas pensavam que foram outros profetas que fizeram as profecias desse livro durante o exílio, porque foi muito tempo depois da vida de Isaías, o magistério da igreja declarou que foi Isaías que fez essas profecias, como se ele estivesse no meio dos exilados para confortá-los. E assim, esses livros foram copiados, difundidos antes do exílio, para que possam servir para os exilados depois que levaram esses livros, é o mais provável. Então, o magistério da igreja declarou isso numa resposta da Comissão Bíblica Pontifícia em 1908. Pode ter algumas exceções. Isso seria em harmonia com o que Jesus diz numa parábola. Ele diz, tirai dele o talento e dai àquele que tem 10 talentos. Porque aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Assim, pode ser que alguns elementos desse livro foram acrescentados por algumas pessoas desconhecidas. E assim entraram nesse livro inspirado, que tem o nome do seu autor principal, mas não o nome de talvez algumas pessoas que acrescentaram passagens. Agora, o livro de Jeremias. Quase no início desse livro, lemos, veio a mim a palavra do Senhor. Assim vemos que é Jeremias que escreveu. Jeremias era profeta, não era sacerdote, no território de Benjamim, como lemos no livro. Atuou desde o 13º ano do reinado de Josias, rei de Judá, até pouco depois da última deportação de Jerusalém. Isso é no período entre 628 e pouco depois de 582 a.C. Agora, muito mais longe nesse livro, no capítulo 36, se diz que Baruch se tornou secretário de Jeremias. Então, é provável que também Baruch escreveu uma parte, talvez uma boa parte, desse livro de Jeremias. Temos depois o livro de Baruch, estou pulando por agora as Lamentações. O Baruch, o livro de Baruch, assim começa esse livro. Essas são as palavras escritas por Baruch, filho de Nerias, foram escritas em Babilônia, ou na Babilônia. Então foi quando Baruch se encontrava entre os exilados. Sim.
Baruch está aqui com Jeremias porque era um colaborador de Jeremias. Então, antes de Ezequiel, quero dizer algo acerca do livro das Lamentações. Com a caída de Jerusalém em 587, a destruição do templo, o exílio de uma parte dos habitantes dessa cidade e de Judá, a fome dos que ficaram e a dominação dos estrangeiros, uma testemunha escreveu essas lamentações. Uma dessas lamentações, porque estão em 5 partes, uma dessas fala das perseguições das quais foi vítima o autor, que tem as características de Jeremias. Por isso, nós estamos surpreendidos de que o livro das Lamentações foi atribuído a Jeremias. Agora, o livro de Ezequiel. Ezequiel inicia seu livro dizendo: me encontrava entre os exilados, junto ao rio Cobar, quando os céus se abriram e contemplei visões divinas. Assim fica claro que é Ezequiel que escreveu. Está falando na primeira pessoa. No 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel. Assim está escrito no início do livro. Foi então em 593 a.C. Ele era sacerdote. Agora, o livro de Daniel. Esse livro conta, sobretudo, visões e profecias que Daniel teve durante seu exílio à Babilônia. Pode ser que seja ele mesmo que relata isso em terceira pessoa, evitando a primeira pessoa por humildade. Ele contou isso à pessoa que escreveu o livro. Não só contém visões e profecias, mas também a história dele e de alguns companheiros no exílio. Então, ele que conhecia muito bem o que tinha acontecido. Então, podemos deduzir, ou ele que escreveu, ou contou àquele que escreveu. Foi escrito em hebraico e em aramaico por partes iguais. Porque aramaico, porque era a língua falada nos lugares do exílio. Foram acrescentadas depois partes em grego, nas quais Daniel agiu como um profeta sábio. Isso se encontra nos 2 últimos capítulos desse livro. O livro de Oséias. Começa assim: palavra do Senhor a Oséias. Pode ser ele que escreveu, ou se não, seria alguém que escreveu para ele. O livro de Joel. Começa assim: palavra do Senhor que veio a Joel. Então, ele escreveu o livro ou uma pessoa que o escutou. Passamos ao livro de Amós. Este é o início desse livro, Palavras de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa. Se não foi ele, então foi um companheiro dele que escreveu suas palavras. O livro de Abdias começa assim: visão de Abdias. Jonas inicia assim seu livro. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Parece ser ele mesmo que contou sua história, já que contém coisas humilhantes para ele, a menos que seja alguém a quem ele contou. O segundo livro dos reis menciona o profeta Jonas. Ele pregou a cidade de Nínive
convidando a conversão, senão a cidade seria destruída. Jesus menciona Jonas e Nínive. O livro de Miqueias. Palavra do Senhor a Miqueias de Moraste. Assim começa esse livro. O livro de Naum começa com essas palavras. Proclamação contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Eclós. O livro de Abacuque inicia assim. Proclamação que o profeta Abacuque recebeu em visão. Esse profeta fala em primeira pessoa. Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Assim, às vezes, temos como uma combinação de elementos escritos em primeira pessoa e elementos escritos em terceira pessoa. O livro de Sofonias começa assim. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi. O livro de Ageu. Este é como começa esse livro. No segundo ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, sumo sacerdote. O livro de Zacarias. No oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias. Isso é o início do livro. Depois o profeta fala em primeira pessoa. Vi de noite, e em outras ocasiões, levantei os olhos e vi. E assim, de formas semelhantes para 8 visões. Logo ele relata vários oráculos que recebeu do Senhor. Depois tem uma segunda parte, que são os capítulos 9 a 11, com profecias que não mencionam o nome de Zacarias. E finalmente uma terceira parte, capítulos 12 a 14, que também não tem seu nome. Mas não significa que não seja ele que escreveu, mas talvez são outras pessoas também. Autores pensam nisso porque também dizem respeito a outras épocas. Então, talvez assim. E finalmente, o último desses profetas, na ordem da Bíblia, Malaquias, começa dessa forma: proclamação, palavra do Senhor a Israel, por meio de Malaquias. Então, às vezes, como escutaram, não somos seguros de quais são os autores, mas confiamos nos caminhos da divina providência, que nos comunicou as profecias de uma maneira autêntica, seja diretamente pelos profetas ou pessoas que os escreveram, que escreveram os livros, ou que ajudaram o profeta a escrever esses livros. Então, assim terminamos a apresentação hoje dos livros do Antigo Testamento enquanto a seus autores. Alguma pergunta de vocês? Podem aproveitar. Uhum. Alguma pergunta? Padre Zé Maria, a Sim. Bíblia realmente está Um pouco dividida. mais forte, por favor, Italo. A Bíblia está dividida com esses livros, né, de sabedoria, históricos, né, proféticos, né? E Sim. para a gente, assim, eu não sei, essa pergunta me veio à cabeça, mas assim, esse formato que a gente tem da Bíblia,
de todos os livros, né, que são divididos de acordo com a característica, mas essa Bíblia que hoje nós temos, esse conjunto de todos os livros, tem-se mais ou menos uma ideia de quando passou a ter esse conjunto mesmo? Porque antes os livros eram separados, né? Se eu entender? Sim. Então, nos dá uma ideia disso no início da Bíblia de Jerusalém, porque nesse início tem vários índices, inclusive o índice, mais exatamente a lista dos livros da Bíblia hebraica, né? Que contém a lei com os 5 primeiros livros, os profetas, que incluem os primeiros profetas, Samuel, por exemplo, então faz parte do conjunto que eles chamam os livros dos profetas, né? E, finalmente, uma terceira parte que chamamos, o que eles chamavam os escritos, que incluem os salmos e outros livros, né? Então, pouco a pouco, na história de Israel, esses livros foram acrescentados dentro dos livros reconhecidos como inspirados por Deus, livros autênticos, né, que tinham, assim, valor reconhecido pelo povo de Deus. A esses livros foram acrescentados, depois, os livros que foram escritos em grego, por influência da cultura grega ou também por seus autores que viviam em países de língua grega e não em Israel, habitualmente. Então, esses são 7 livros, são Tobias, Judite, os 2 livros de Macabeus, os livros da Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, e também o livro de Baruque. Todos os livros, então, foram escritos depois e não foram incluídos pelos judeus no que chamamos a Bíblia hebraica, que tem, então, livros em hebraico. Quando os israelitas, como no ano 100 depois de Cristo, revisaram sua lista, então não foram incluídos esses livros escritos em grego, mas a igreja, desde o início, com o uso dos apóstolos e depois os demais na igreja, uma parte dos livros da Bíblia em grego, que chamamos a Bíblia Septuaginta, porque foram 70 as pessoas que fizeram essas traduções de vários livros escritos em hebraico. Então, a Igreja Católica aceitou vários livros que estão em grego e que não temos em hebraico. A Bíblia do Septuaginta traduziu os livros em hebraico ao grego, mas também acrescentaram outros livros. E uma parte desses livros, 7, foram incluídos no canone dos livros reconhecidos pela Igreja como inspirados por Deus. Canone que significa regra. Então, como já os apóstolos usavam, a vezes são citados no Novo Testamento, pois foram admitidos desde o início na vida da igreja. E depois concílios reconheceram essa lista completa dos livros, incluíram esses últimos 7 livros em grego. Então, resumindo, ao longo dos anos, desde os primeiros escritos, foram acrescentados os livros, progressivamente, com a ajuda, a luz do Espírito de Deus. Até o último livro, que é o livro do Apocalipse. E então, todos eles, recebendo a inspiração do Espírito Santo, foram reconhecidos como tais pela igreja, pelo discernimento que Deus deu aos apóstolos, e depois a luz que Deus deu ao magistério da igreja para confirmar a lista completa desses livros que tem a Deus como autor principal. Então, talvez respondo só em parte, porque também, em parte, não temos informações exatas de quando foram escritos esses livros. Obrigado, padre. Sim, deu para entender, Então. sim. Alguma outra pergunta? Temos tempo? Então,
Padre, Sim, sim, a respeito um pouco mais, que eu me interesso bastante com o livro de Daniel. sim, Visões e profecias que Daniel teve no exílio na Babilônia. sim. Aí eu queria saber, assim, do senhor, como é que os profetas também podem ser designados videntes, ou os videntes são profetas, ou os profetas são videntes? Bom, não todos os profetas tiveram visões, mas todos receberam, pelo menos os que estão aí na Bíblia, todos receberam palavras de Deus. Né? Recebendo palavras, não necessariamente vem algo como uma visão que vem de Deus. Né? Então, alguns sim receberam essas visões, e alguns contaram suas visões, como vimos. Né? Mas, por exemplo, se pensamos no Novo Testamento, o profeta João Batista, por não se diz que recebeu visões, né? Mas foi inspirado pelo Espírito Santo que o guiou na sua missão. Né? Não sei se respondo à sua pergunta suficientemente. Sim, sim. É porque eu também estava pensando no João, né? No Apocalipse. Sim, Se seria uma questão de evidência de profecia, não sei, mas é sim, mais profecia. sim. Sim. Aí sim conta profecias, conta também o que ele vê, suas visões. Né? Então tem correspondências nesse último livro com elementos que encontramos no Antigo Testamento e outros no Novo Testamento. Não como se o autor tivesse tomado desses livros o que escreve, mas porque Deus, nessas visões, mostrou elementos que têm certa relação com o que lemos em certos livros do Antigo Testamento e elementos também do Novo Testamento, inclusive os Evangelhos, profecias de Jesus. Né? Mas então não devemos dizer, tem uma correspondência, então o autor do Apocalipse copiou o que está em Daniel ou em Ezequiel. Não, não é isso. É uma continuidade e um aperfeiçoamento nos dons de Deus, nessas visões e profecias. Né? Espero que faça Ótimo, padre. sentido. Sim, sim, ótimo, ótimo. Essa questão de correlacionar, não é? O NT, Exato. o Novo Testamento com o AT, com o Antigo Testamento. Uhum. Sim. Alguma outra coisa, irmãos e irmãs? Bem, então assim terminamos. Caros irmãos e irmãs, assim, depois vai ser outro irmão que vai apresentar outro tema e depois também outros irmãos, tá bom? Damos graças a Deus pela participação de vocês. Espero que foi útil e damos graças a Deus por o que recebemos acerca dos autores, às vezes conhecidos, às vezes não, mas confiamos que o autor principal, que é o Senhor Deus, pues não nos enganou e usou certos seres humanos escolhidos por ele, com suas faculdades, sua cultura, de modo que ele mesmo que nos transmitiu tudo o que ele queria transmitir-nos através desses autores sagrados. Assim, damos graças a Deus por sua revelação que recebimos e que muitas pessoas ainda não receberam, mas oramos para que eles também possam receber essa revelação ou essas revelações que vêm de Deus. Deus abençoe cada um de vocês, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Obrigado, Amém. José Maria, por tudo, viu? Foi bom, porque a gente realmente tem uma visão da Bíblia, né? E realmente precisa conhecer, né? Saber a origem, como foi tudo, para compreender melhor a palavra de Deus, né? Então, obrigado Exato. pela sua ajuda. Sim, nos ajuda, exatamente. Exatamente, Ítalo. Uhum. Bem, Muito bom, padre. Agradeço. Muito obrigada. de nada, Teresa. Que bom que gostou.
Eu já sou suspeita, padre, mas eu agradeço novamente. Muito obrigada. De nada, Cris. Parabéns a vocês que perseveraram até o fim, não é? Uhum, muito bem.